Oi, gente. Antes da gente ir para nossa revisão, depois atividades, trilelê, tralalá, um pouquinho de alegria, né? Dá uma relaxadinha, bora lá! Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, a surpresa é você quem produz, a beleza é um caminho de luz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Não é legal isso? Genial! Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Não é não, Juvenal? Isso é tão legal. Tá bom, então agora vou colocar meu violão já na estante de lá, para a gente ir para a nossa aula. Bora lá, diretor. Isso. Daí para a gente fazer aqui a nossa revisão, né? Ui, bora lá. Ligeiro que nem um traque. Sabe o que é traque? Lembra aí das festas juninas, tá? Vamos lá. E focando aqui em primeiro lugar a arte pública, você viu aí que a arte pública refere-se à arte realizada em diversos campos e espaços da cidade. Aí, né? Modifica a paisagem urbana, a paisagem da cidade, de um modo permanente ou momentâneo. É representada por meio de monumentos históricos também, né? Como esculturas e algumas arquiteturas. Olha aqui essa ilustração aí, tá? Então, a arte urbana é o conjunto de transformações ocorridas na década de 80. É um retorno à pintura no circuito da arte internacional e brasileira após o fascínio pela fotografia e o vídeo. Nos Estados Unidos, ocupou muros, vagões de trens abandonados e prédios afastados dos centros. Mais uma ilustração ali para você ir percebendo, lembrando de tudo que a gente falou. E a arte contemporânea, hein? O papel do artista na arte contemporânea. A arte, tá vendo? Tá? Refere-se ao papel do artista na sociedade como uma redefinição dos conceitos artísticos, como genialidade e criação. Então, o artista ele pode se apropriar também para veicular sua ideia de coisas que já estão feitas, né? Por isso que esse conceito aqui de criação também entra aí. Então, vai muito além do entretenimento, não é só para divertir. O seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, a formação de opinião, a inclusão social e educacional também, né? É a forma mais incrível de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo com uma outra visão. Quer dizer, a pessoa pode discutir ou pode concordar também, né? Então, ou não. Então, gente, fechamos aqui com a nossa aula de revisão. Pai bola, já a gente volta com as nossas atividades. Opa, olha aí. Então agora nós vamos realizar as nossas atividades de sala. Nunca é demais lembrar para você que tudo depende de uma boa leitura, né? Você estuda realmente, mas aí junto com o que você estudou, sua memória vai lhe produzir muito mais vantagens quando você lê os enunciados, né, de cada questão aí com mais cuidado. Vamos lá. Nossa primeira questão, então, sobre a arte do grafite. Ó. A arte do grafite em Porto Velho tem se destacado como uma forma de expressão cultural e transformação urbana. Muitos artistas locais utilizam os muros da cidade para retratar temas
que vão desde a valorização da Amazônia até questões sociais, políticas, podia botar aí também pessoais também. Com referência à arte do grafite em Porto Velho, é correto afirmar que... Pronto, então colocado isso aí, não esquece, porque agora você vai ler com muito cuidado. Vou dar uma ajudinha aqui nesse primeiro, tá? Mas eu vou deixar a bola contigo, viu? O grafite é proibido em todas as áreas da cidade de Porto Velho, sendo considerado vandalismo. O grafite em Porto Velho é uma forma de arte reconhecida e valorizada com projetos de revitalização urbana que incluem murais artísticos e viadutos. Os grafiteiros em Porto Velho utilizam apenas cores escuras, como preto e cinza, em suas obras. A temática do grafite em Porto Velho é exclusivamente voltada para retratos de personalidades históricas. Não há nenhum artista de grafite reconhecido na cidade de Porto Velho, sendo todas as obras feitas por artistas de outras regiões. Então a gente já vai lendo, já vai vendo aí facilmente o que não é verdade aí, né, gente? Então, entre todas essas afirmações aí, o grafite é proibido? Não, né? O grafite em Porto Velho é uma forma de arte reconhecida, valorizada. Existem até projetos de revitalização urbana que incluem murais artísticos e viadutos. Entendeu? Utilizam apenas cores escuras. Nine. A temática do grafite é exclusivamente voltada para retratos de personalidades. 999. E não há nenhum artista de grafite reconhecido na cidade. Que é isso? Deixa Dilson fora. Então, por eliminação também, nós achamos facilmente a resposta boa, a correta, né? Vamos seguir aqui para a segunda questão. Bom, o contexto aqui, né? A arte pública em Rondônia desempenha um papel importante na valorização da cultura, história e identidade local, contribuindo para a revitalização de espaços urbanos e a conscientização sobre temas regionais. De maneira frequente, o que é mais retratado nos projetos de arte pública em Rondônia. Então vamos lá. Aqui, gente, mais uma questão de leitura também, tá? Bom, você tem isso aqui, letra A, né? Proibido por lei. Letra B, exclusivamente focado em temas religiosos. Arte pública, apenas esculturas abstratas, nenhuma iniciativa da arte pública. Quer ver mais? Projetos de arte pública frequentemente retratam temas como a história da estrada de ferro Madeira Mamoré e a cultura indígena e biodiversidade. Então, aqui já dá para a gente ir vendo o que é mais completo, né, nessas respostas. E algumas estão até totalmente erradas, né? Então, não serve essa aqui. Não existe essa exclusividade. Também não são apenas esculturas abstratas. E iniciativa, não há nenhuma iniciativa. Essa aqui é a palavra ruim. Então, os projetos de arte pública em Rondônia frequentemente retratam temas como a estrada de ferro Madeira Mamoré, a cultura indígena e a biodiversidade amazônica. Olha aí, tá vendo? Então, não esquece que isso aqui é mais um aprendizado que nós temos aí. Tá bom? Então, agora vamos dar outra... Pegar carona nessa cauda de cometa aí, decolando para o futuro. Foguete aí. Tá? Então, uma questão adaptada. O grafite ainda está vinculado à cultura da periferia, não só nos Estados Unidos, mas também
no Brasil. A diferença é que hoje existe uma divisão mais nítida entre a pichação, usada como instrumento de protesto e vandalismo, e o grafite, que, embora mantenha uma característica marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. Ok? Então, posto isso aí, dito isto, nós vamos aqui que o grafite é uma das expressões, continuando, né, mais populares da arte de rua. Mas também existem outras técnicas plásticas que integram as intervenções urbanas, colagem, stencil art, a pintura mural, e também são algumas das práticas desenvolvidas. Dança, música, encenações teatrais integram da mesma forma essas manifestações. Tá? São matéria lá da Gazeta do Povo. Então, um detalhe aqui do vocabulário é que a palavra marginal se refere àquele que foi excluído da sociedade ou prefere viver fora dela. Ou seja, marginal designa uma coisa que está colocado à margem de, não vai no caminho principal, tá? Então, veja só, no que diz respeito ao grafite, o texto revela que, então, vamos ler com atenção, né? Muita atenção na sua leitura. Porque quando você tem uma contextualização como essa que a gente acabou de ler aí você tem que ver o que realmente tem a ver e o que está totalmente fora. Vou ajudar. O texto revela que o grafite é uma das expressões mais populares da arte de rua, mas existem outras poucas técnicas plásticas que integram as intervenções urbanas. Apesar de manter a característica marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. O grafite moderno, feito com tinta de latas de spray americanas, teve origem em Washington, lá vem mais, nos Estados Unidos, ainda durante os anos 50. Grafite em francês é uma prática que hoje em dia é considerada uma arte, movimento e a expressão de uma cultura de classe. O grafite, por ser marginalizado, não é considerado uma expressão da arte de rua. O grafite é um tipo de arte criado apenas para as galerias. Então, gente, lendo, a gente chega rapidinho, né, no X da questão, porque a leitura ajuda, tá? Então, no que diz respeito ao grafite, o texto revela que, apesar da característica marginal, é considerado uma expressão da arte de rua. Então, essa alternativa aqui, em relação às demais, é realmente a que satisfaz a nossa questão aí, tá bom? Seguindo aqui para a questão de número 4, você tem o seguinte. A definição de arte pública refere-se a obras de arte que são criadas de forma... Refere-se a obras de arte que são criadas fora de museus e galerias, em espaços acessíveis ao público. Isso permite que as obras interajam diretamente com o cotidiano das pessoas. Com base nos estudos durante a aula e com seus conhecimentos gerais e públicos, cite o nome de uma ou mais artes consideradas públicas aqui na nossa região, tá? Então você tem aqui uma resposta aqui possível, né? Você teria também a sua própria resposta, né? Então, olha, cada um de vocês vai dar uma resposta de acordo com a sua região. Por exemplo, aqui em Porto Velho temos alguns pontos que são considerados como arte pública. O Teatro Jerusalém, o Museu Internacional do Presépio, o Memorial do Governador Jorge Teixeira,
o Memorial Rondon e outros. Você pode, então, essa resposta, tá ok? Deixa eu comentar aqui com vocês. Essa resposta não é obrigatória de ser dessa maneira, tá? Essa resposta é uma resposta sugestiva, tá? Mas você conhece melhor a nossa região. Tem o seu bairro, né? Tem a sua rua, tem a sua cidade. Então você vai colocar de acordo com os seus conhecimentos. Quando a resposta é pessoal, a não ser que você vai colocar uma coisa totalmente assim, incoerente. Você não vai fazer isso, né? Mas quando a resposta é pessoal, nós, professores, temos que aceitar o argumento do seu aluno. Então, fica tranquilo na hora de responder, porque você tem toda essa amplitude aí, todo esse espaço, toda essa possibilidade aí a seu favor, tá? Então, mas também não vai colocar qualquer besteira, né? Não vai se livrar da questão assim dessa maneira, né? Vai de acordo com... Seja honesto, porque quando você estiver numa situação de um concurso, não vai ter como você se esconder, vai ter que ser verdade, você vai ter que mostrar o seu conhecimento real, porque senão você é descartado rapidinho e outra pessoa toma o teu lugar, outra pessoa pega a tua vaga, não é verdade? Então, agora nós vamos ver o nosso material complementar. Olha só. Como material complementar aqui, eu peço a você que assista esses vídeos aqui, tá? Porque aqui você tem 10 profissões da arte, é uma ideia interessante, diferente, né? Que a gente traz para que você tenha essa visão também de começar a se preparar para o seu futuro, né? De começar a se preparar para o seu estudo, para a sua vida profissional também, né? E nessa época da vida, né, que você está aí começando a pensar nisso aí, dá uma indecisão muito grande, né? Tem várias coisas que nos atraem, e aí você tem aqui não só uma amostra de várias profissões, né, para você poder ver como é interessante cada uma, e aqui uma coisa mais prática, um guia de profissões, onde você vai ver aí, ó, 15 minutos sobre as mais diversas profissões, com seus prós e seus contras, seus pormenores favoráveis, né? E não deixa de acessar, tá? Procura uma maneira, agora no mês de fevereiro, acessei, assisti, e acho que vale a pena, né? Tá bom? Então, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham assim gostado bastante. Espero que o conteúdo não tenha deixado nenhuma dúvida, tenha realmente atingido. E fica aquela máxima aí, aquela ideia que eu quero deixar aqui para o final como reflexão, né? O artista, se você tem alguma coisa na sua alma que você quer compartilhar, você pode se utilizar da arte para compartilhar. Se você está com a ideia de protestar contra alguma coisa, faça isso de uma maneira coerente, de uma maneira que faça com que as pessoas entrem na sua ideia, concordem com a sua ideia, e não as pessoas fiquem assim te condenando porque você sujou um mural, porque você riscou sem nenhum propósito uma obra de arte, né? Uma pintura, uma escultura e tudo mais, porque você enfeiou a cidade. Não faça isso. Existem maneiras de você apresentar a sua ideia e muitas pessoas podem até mudar de opinião sobre alguma coisa, ok? Ficamos por aqui então. Valeu, tchau!